Eu nunca vi tantas séries novas sendo lançadas em apenas um mês. Março está trazendo uma avalanche de estreias gigantes e novas temporadas de sucessos mundiais. Tem uma série na lista de hoje que eu tenho certeza que vai explodir sua mente. Número 18, DTF St. Louis. DTF St. Louis é daquelas séries que começam com uma premissa quase absurda e de repente viram um caos completo. A minissérie de 7 episódios, lançada em 1 de março de 2026 na HBO Max, acompanha 3 adultos de meia idade presos em um triângulo amoroso perigosíssimo. Clark, um meteorologista carismático, Floyd, um intérprete de linguagem de sinais, e Carol, esposa de Floyd. Tudo começa quando eles entram em um aplicativo de encontros para pessoas casadas, tentando fugir da rotina e reacender a emoção. Só que o que parecia ser apenas uma aventura vira uma mistura de traição, obsessão, segredo e assassinato. Sim, alguém aparece morto. A série alterna entre a investigação no presente e os eventos do passado, que mostram como esse relacionamento desmoronou, revelando aos poucos quem matou, por quê e quem está escondendo a verdade. Com Jason Bateman, David Harbour e Linda Cardellini no elenco, DTF St. Louis promete ser uma comédia sombria, estranha e viciante. Aquele tipo de série em que uma péssima decisão leva a outra ainda pior. Número 17, Marshalls, uma história de Yellowstone. Marshalls pega o universo de Yellowstone e leva tudo para um lado ainda mais intenso. Depois de deixar o rancho Yellowstone, Case Dutton começa um novo capítulo da vida ao entrar para uma unidade de elite dos US Marshals em Montana. E sim, agora o cowboy também virou caçador de criminosos. Usando sua experiência, pois já foi um Navy SEAL, suas habilidades de rastreamento e todo o conhecimento do campo, Case passa a perseguir fugitivos perigosos, enfrentar crimes violentos e proteger uma região onde a lei nunca é tão simples quanto parece. Só que essa nova missão cobra um preço alto. Além da ação, a série mergulha no lado mais pesado da história: traumas pessoais, perdas familiares, dilemas morais e os fantasmas que a família Dutton ainda deixa pelo caminho. Ou seja, não é só tiroteio e cavalgada, tem também dor, culpa e decisões difíceis. Estreou em 1 de março de 2026 no Paramount Plus. Marshalls mistura ação policial, drama familiar e aquele clima de faroeste moderno que os fãs de Yellowstone adoram. Se você curte série com perseguição, tensão e protagonista carregando o mundo nas costas, essa aqui tem tudo para prender sua atenção. Número 16, Jovem Sherlock. Esqueça o Sherlock Holmes calmo, genial e de cachimbo que todo mundo conhece. Em Young Sherlock, a história volta no tempo para mostrar o detetive aos 19 anos, ainda estudante em Oxford nos anos 1870, rebelde, impulsivo e longe de ser o investigador lendário de Baker Street. Tudo muda quando um assassinato dentro da universidade coloca Sherlock como principal suspeito. Para limpar seu nome, ele precisa fazer algo que nunca fez antes: resolver seu primeiro grande caso. Só que o mistério rapidamente cresce e revela uma conspiração muito maior do que parecia. Um fato muito interessante é que James Moriarty aparece como aliado de Sherlock nessa série, antes de se tornar o que se tornou no futuro. Dirigida por Guy Ritchie e estrelada por Hero Fiennes Stephen, a série mistura mistério, ação estilizada e deduções geniais, tudo com aquele ritmo rápido perfeito para maratonar. Todos os 8 episódios chegaram de uma vez no dia 4 no Prime Video, então já sabe, é o tipo de série que você começa só um episódio e termina de madrugada. Número 15, Vladimir. É aquele tipo de série que começa como um drama universitário e rapidamente vira algo bem mais estranho. Lançada na Netflix em 5 de março de 2026, a história acompanha uma professora de literatura de meia-idade casada que é interpretada por Rachel Weisz, cuja vida está desmoronando. O marido, que também é professor, está envolvido em um escândalo de casos com suas alunas. Sua reputação na universidade está em risco e ela começa a sentir que perdeu o controle da própria vida. Mas tudo muda quando chega ao campus Vladimir, um jovem professor carismático e misterioso. O que começa como curiosidade rapidamente vira uma obsessão perigosa, misturando desejo, fantasia e manipulação. Aos poucos, a linha entre realidade e imaginação começa a desaparecer e nem o público sabe
sabe mais o que realmente aconteceu, misturando drama psicológico e comédia sombria com episódios de apenas 30 minutos. Vladimir é aquele tipo de série que você começa por curiosidade e quando percebe, já está maratonando sem parar. Número 14. Ted, temporada 2. O urso falante mais irresponsável e engraçado da TV está de volta na segunda temporada de Ted. Se você anda ficando muito estressado, pode assistir essa, que eu tenho certeza que vai relaxar e rir. A série continua nos anos 90, agora em 1994, com John Bennett no último ano do ensino médio e tentando descobrir o que fazer da vida, o que fica bem mais difícil quando seu melhor amigo é um urso falante completamente caótico. Ted continua exatamente como você lembra, boca suja, preguiçoso e viciado em festas, sempre arrastando John para decisões absurdas, confusões na escola e problemas em casa com a família Bennett. Mas por trás das piadas pesadas e das situações totalmente ridículas, a série ainda tem um coração enorme. Afinal, no fundo, é a história de dois excluídos que só têm um ao outro. Misturando nostalgia dos anos 90, comédia sem filtro e muita bagunça adolescente, Ted é aquela série perfeita para começar um episódio e acabar maratonando a temporada inteira. A segunda temporada de Ted chegou em 6 de março de 2026 no Universal Plus. Número 13. A verdadeira história dos dinossauros é uma minissérie documental lançada em 6 de março de 2026 na Netflix, produzida por Steven Spielberg e narrada pela voz icônica de Morgan Freeman. Em 4 episódios, a série acompanha várias espécies como se fossem personagens, mostrando suas lutas por sobrevivência, reprodução e domínio do território. É uma verdadeira viagem épica pela história dos dinossauros, desde o surgimento dessas criaturas há cerca de 235 milhões de anos, até a grande extinção causada pelo impacto de um asteroide há 66 milhões de anos. Usando CGI hiperrealista e reconstruções cinematográficas, a série mostra como os dinossauros evoluíram, dominaram praticamente todos os ambientes do planeta e enfrentaram predadores, mudanças climáticas e catástrofes naturais. Ao longo da jornada, vemos predadores gigantes como o T-Rex, herbívoros colossais e até os primeiros dinossauros com penas, revelando como alguns deles sobreviveram e acabaram evoluindo para algo que vemos até hoje, as aves modernas. Se você gosta de documentários que misturam ciência, história e visuais impressionantes, a verdadeira história dos dinossauros é praticamente uma viagem ao mundo perdido da Terra. Número 12. Outlander, temporada 8. A oitava e última temporada de Outlander chegou em 6 de março de 2026 no Disney Plus, para encerrar a épica história de Jaime e Claire Fraser. Agora, com a Revolução Americana chegando ao seu momento mais perigoso, Fraser's Ridge deixa de ser um refúgio e se transforma em um campo de decisões difíceis, batalhas e sacrifício. Enquanto Jaime luta pela independência dos Estados Unidos, Claire usa seu conhecimento médico para salvar vidas em meio ao caos da guerra. Ao mesmo tempo, Brianna e Roger enfrentam novos desafios em outra linha do tempo, mantendo vivo o grande mistério da série, a viagem no tempo. Com 10 episódios, a temporada final promete fechar a saga com emoção, drama e algumas despedidas inesquecíveis. Número 11. Rooster. Rooster marca o grande retorno de Steve Carell à comédia na TV, mas desta vez, trocando o escritório de The Office por um campus universitário cheio de caos. A série, criada por Bill Lawrence, o mesmo de Ted Lasso, estreou em 8 de março de 2026 na HBO. A história acompanha Greg Russo, um escritor famoso que decide aceitar um trabalho como escritor residente na universidade, onde sua filha Katie é professora. Ele chega para ajudar depois que o casamento dela implode, mas acaba criando ainda mais confusão entre alunos excêntricos, política universitária, constrangimentos e conflitos de geração. Greg tenta ser o herói aventureiro de seus próprios livros, conhecido como Rooster, mesmo sem ter a menor ideia de como fazer isso na vida real. Misturando comédia constrangedora com momentos emocionais sobre família, Rooster promete ser uma das séries mais divertidas e carismáticas do ano. Número 10. One Piece, temporada 2. Depois de quase 3 anos de espera, One Piece, temporada 2, finalmente chegou à Netflix em 10 de março de 2026, e agora a aventura ficou ainda maior. Após os eventos de Arlong Park, Luffy e os Chapéus de Palha finalmente entram na lendária Grand Line, o mar mais perigoso do mundo, e
acredite, nada poderia prepará-los para o que vem pela frente. A nova temporada leva a tripulação por ilhas icônicas como Log Town, Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island, enquanto uma ameaça maior começa a surgir, a misteriosa organização Baroque Works. Mas o grande destaque para os fãs é a chegada de Tony Chopper, a adorável rena médica da tripulação, que promete ser o coração emocional dessa fase da história. Com vilões mais perigosos, ilhas mais estranhas e aventuras ainda maiores, essa temporada expande o universo de One Piece como nunca. Então já sabe, pegue seu chapéu de palha, porque a jornada na Grand Line está só começando. Número 9. Scarpetta. Scarpetta marca a primeira vez que a famosa personagem criada por Patricia Cornwell chega às telas, e já chega com peso. A série estreou 11 de março de 2026 no Prime Video e traz Nicole Kidman como a lendária médica legista Kay Scarpetta. Na história, Scarpetta retorna ao cargo de chefe do Instituto Médico Legal da Virgínia para investigar uma série de assassinatos brutais. O problema? Um dos crimes repete exatamente um caso que ela resolveu quase 30 anos atrás, e isso levanta uma pergunta assustadora: o verdadeiro assassino nunca foi preso? Ou alguém está recriando os crimes para destruí-la? Usando ciência forense avançada, Scarpetta mergulha em investigações cheias de segredos, conspirações e pressão política, enquanto encara fantasmas do próprio passado. Com 8 episódios cheios de suspense, a série mistura investigação científica, drama psicológico e aquele tipo de mistério que faz você dizer só mais um episódio. Número 8. The Madison. The Madison é o novo drama criado por Taylor Sheridan, o mesmo criador de Yellowstone, e estreou em 14 de março de 2026 no Paramount Plus. A história acompanha a família Clyburn, ricos nova-iorquinos cuja vida muda completamente após uma tragédia devastadora. Depois da morte do patriarca da família em um acidente, a matriarca, interpretada por Michelle Pfeiffer, toma uma decisão radical: deixar Manhattan e recomeçar do zero no Vale do Rio Madison, em Montana. Mas essa mudança não é apenas geográfica. No meio das paisagens enormes e isoladas do interior, a família precisa enfrentar luto, segredos antigos e relações quebradas. Diferente de outras séries do universo de Sheridan, aqui o foco é muito mais emocional e íntimo. É uma história sobre perda, reconstrução e sobre descobrir quem você se torna quando tudo na sua vida muda de repente. Número 7. Mulheres Imperfeitas. Se você gosta de thrillers psicológicos cheios de segredos, Mulheres Imperfeitas pode ser sua próxima obsessão. A série estreia 18 de março de 2026 no Apple TV Plus e acompanha 3 amigas de décadas, Mary, Eleanor e Nancy, que sempre pareceram ter vidas perfeitas, mas tudo muda quando Nancy Hennessy é brutalmente assassinada. A partir daí, a investigação começa a revelar algo muito mais sombrio: mentiras antigas, traições, relacionamentos secretos e decisões do passado que agora voltam para destruir essa amizade. Enquanto a polícia se aproxima da verdade, Eleanor e Mary percebem algo ainda mais perturbador. Talvez elas nunca tenham realmente conhecido Nancy, nem a si mesmas. Estrelada por Elizabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara, a série promete um suspense cheio de tensão, emoção e reviravoltas que vão te fazer pensar: ok, eu preciso ver só mais um episódio. Número 6. Deadlock, temporada 2. A segunda temporada de Deadlock chega ao Prime Video em 20 de março, trazendo de volta a mistura perfeita de mistério policial e humor ácido que fez a série virar um sucesso. Dessa vez, as detetives Dulcie Collins e Ed Radcliffe deixam a fria Tasmânia e partem para o calor intenso do norte da Austrália, onde precisam investigar a morte de um antigo parceiro de Ed. Mas o caso fica muito mais estranho quando partes de um corpo aparecem em uma pequena cidade chamada Barra Creek. Agora, entre mochileiros desaparecidos, moradores cheios de segredos e até rios infestados de crocodilos, a dupla precisa descobrir o que realmente aconteceu. E se a primeira temporada já foi caótica, essa promete ser ainda mais louca. Número 5. Demolidor, Renascido, temporada 2. 6 meses após os eventos da primeira temporada, Wilson Fisk agora é o prefeito de Nova York e está usando todo o poder político para declarar guerra aos vigilantes. Agora, heróis como o Demolidor são oficialmente considerados criminosos. Com a cidade cada vez mais dominada pela corrupção, Matt Murdock precisa agir nas sombras e montar uma resistência secreta para derrubar o regime de Fisk, e ele não estará sozinho. Jessica Jones retorna, antigos aliados aparecem novamente
crescente e o caos aumenta com o retorno de Mercenário, com ação brutal, conflitos morais e uma verdadeira guerra pelo controle da cidade. Nova York vira o campo de batalha entre justiça e poder. A temporada 2 de Demolidor Renascido chega ao Disney Plus em 24 de março de 2026. Número 4. Algo horrível vai acontecer. Se você gosta de terror psicológico cheio de tensão, Algo horrível vai acontecer pode ser a série que vai te deixar desconfortável. No melhor sentido, a minissérie estreia em 26 de março de 2026 na Netflix e acompanha Rachel e Nick, um casal prestes a se casar. Faltando apenas uma semana para o grande dia, eles viajam para a mansão isolada da família do noivo para preparar a cerimônia. O problema, conforme os dias passam, coisas estranhas começam a acontecer. Conversas que param quando Rachel entra no cômodo, comportamentos suspeitos da família, acidente e uma sensação cada vez maior de que algo muito errado está prestes a acontecer. Cada episódio mostra um dia da semana antes do casamento, aumentando a paranoia e a tensão até o momento em que tudo sai completamente do controle. E considerando o título, você já imagina, algo muito ruim realmente vai acontecer. Número 3. Os Casos de Harry Hole. Se você curte thrillers policiais sombrios, Os Casos de Harry Hole pode ser sua próxima maratona. A série estreia em 26 de março de 2026 na Netflix e é baseada nos famosos livros do autor norueguês Ro Nesbø. A história acompanha Harry Hole, um detetive brilhante da polícia de Oslo, conhecido por resolver casos impossíveis, mas também por lutar contra seus próprios demônios. Quando um assassino em série começa a deixar pistas ritualísticas pela cidade, Harry entra em uma investigação intensa para descobrir quem está por trás dos crimes. Só que as coisas ficam ainda mais perigosas quando ele precisa trabalhar ao lado de Tom Waller, um policial corrupto que pode estar escondendo algo muito mais sombrio. Entre segredos, corrupção e um jogo mortal de gato e rato, Harry precisa descobrir a verdade antes que o próximo corpo apareça. Número 2. For All Mankind, temporada 5. Se você já se perguntou como seria o mundo se a corrida espacial nunca tivesse acabado, For All Mankind responde exatamente isso. E agora chega a 5ª temporada no Apple TV Plus em 27 de março de 2026. Dessa vez a história avança para 2012, em um mundo onde Marte não é mais apenas uma base científica, é uma colônia inteira com milhares de pessoas vivendo na cidade marciana de Happy Valley. Mas o verdadeiro problema começa agora. Quem controla Marte? Enquanto os colonos marcianos querem independência, os governos da Terra tentam impor regras e recuperar o controle do planeta vermelho. O resultado? Uma tensão política gigantesca que pode se transformar em o primeiro grande conflito entre dois mundos. Com exploração espacial ainda maior, drama político intenso e apostas mais altas do que nunca, For All Mankind continua sendo uma das séries de ficção científica mais ambiciosas da TV. Antes da última série, preciso dizer que eu passo metade do meu dia produzindo essas listas para ajudar você a encontrar um bom filme ou série. E se eu tô te ajudando de alguma forma nesse vídeo, meu dever tá sendo cumprido. A única coisa que te peço é que dê uma curtida no vídeo, assim o YouTube entrega meu trabalho para mais pessoas e consequentemente vão estar ajudando a pobre alma cansada que vos fala. Número 1. Casa de Davi, temporada 2. A segunda temporada de House of David chega ao Prime Video em 27 de março de 2026 e continua a história logo após o momento que mudou tudo, a vitória de Davi contra Golias. Agora, o jovem pastor deixa de ser um desconhecido e se torna herói de Israel e comandante militar. Só que essa fama começa a causar um problema enorme. O rei Saul passa a enxergar Davi como uma ameaça. Entre batalhas, intrigas políticas e rivalidades dentro do palácio, Davi precisa decidir: continuar leal ao rei ou seguir o destino que pode levá-lo a se tornar o próximo rei de Israel. Agora preste muita atenção, caso você não se inscreva neste canal agora, talvez nunca mais me encontre pelo YouTube e eu te garanto que serei seu guia para nunca mais ficar sem saber o que assistir. Que a luz divina de Deus esteja sobre cada um de vocês. Até a próxima, amigos!